E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal, sempre trazendo temas muito importantes. Hoje eu vou falar sobre como vencer, os vícios, e estou me baseando no livro O Mito do Normal, tá? Esse livro aqui, ó, do médico Dr. Gabor Maté, e é um livro muito importante, traz assim muito do que é o vício e de que muitas pessoas às vezes não entendem o que é o vício. As pessoas querem largar vícios, mas elas não entendem nem o que é a definição de um vício para começar. Então hoje o que eu quero é esclarecer e te ajudar a vencer, seja qual for o seu vício. Porque vício é vício, não existe isso, esse é pior que o outro, não. No cérebro, na mente, funciona da mesma forma. Antes de dar continuidade, pessoal, já curte, se inscreva, tá? Se você curtir lá na frente, você quiser, tirar o like que você deu, pode tirar também, não tem problema. Só para você não esquecer agora, já faz uma vez, já dá o seu like aí e ajude esse canal a crescer, porque o intuito aqui é sempre ajudar você a ter uma vida melhor, a se desenvolver como ser humano, tá? Desenvolver psicologicamente, espiritualmente, sempre buscando evoluir nessa vida. Então, pessoal, vamos começar pela definição, do que é vício, segundo o Dr. Gabor. Olha só, eu achei fantástica essa definição que ele traz nesse livro, que diz assim: os vícios, no seu começo, representam as defesas de um organismo contra um sofrimento que ele não sabe como suportar. Em outras palavras, trata-se de uma reação natural às circunstâncias antinaturais, de uma tentativa de aliviar a dor de feridas sofridas na infância e de estresses suportados na idade adulta. Olha, quando eu li isso, assim, me fez entender muita coisa, tanto na minha vida, quanto na vida de muitas pessoas que estão enfrentando, seja qual for o vício, desde dependência química pesada, até às vezes um jogo, um vício em jogo, tá? Um vício em vídeo aí, 18 anos mais, Vocês sabem o que eu quero dizer com isso. E assim, quando o Dr. Gabor ele cita aqui que o vício tem a função de aliviar a dor, eu acho que esse é o primeiro ponto. Você que está aí com o seu vício, não consegue largar, ele tem o objetivo de tentar aliviar a sua dor. No fundo é isso. No fundo o vício ele quer mascarar. Na verdade, pessoal, uma coisa que a gente tem que entender é que ninguém quer fazer uso de drogas, ninguém quer ser um viciado, ninguém quer isso. Quem fala que isso é uma escolha, a pessoa escolheu isso, se ela quiser ela pode escolher sair disso. Olha só, tem uma definição aqui que vai esclarecer muito isso. A maioria das pessoas viciadas tinham pouca escolha antes mesmo de se tornarem viciadas. Seu cérebro já chegou prejudicado pela experiência de vida, especialmente suscetível aos efeitos de sua droga. A pessoa acha que quem às vezes entra num... Vamos pensar o vício da dependência química, É um vício que muito comum, infelizmente. Mas assim, quando a pessoa chega a usar, algo químico no seu corpo, pode ter certeza que você pode olhar para a história dessa pessoa, a experiência de vida, principalmente a infância. Olha para a infância dessa pessoa. Nesse livro aqui, ele retrata um caso de um adolescente que, aos 14 anos, foi treinar, lá nos Estados Unidos. Foi treinar... Eu esqueci o esporte agora, aquele esporte de cavalo, esqueci o nome, que fala, acho que jockey, negócio assim. E aí, chegando lá, o treinador dele viu que os pais dele eram pais desunidos, pais que viviam brigando, pais muito pobres também. E o que aconteceu? Começou a fazer mal àquela criança, tá? Nesse sentido que vocês podem imaginar o que é. E foi passando o tempo, ele depois se tornou um competidor de alto nível, começou a ganhar vários prêmios, começou a ter dinheiro. Só que depois da fama veio que ele se afundou na dependência química.
E aí ele procurou o Dr. Gabor, né, para tentar um tratamento, e aí ele foi relatar tudo o que ele viveu na infância. Então, assim, a dependência, ela está ligada muito a traumas da infância, muito. Então, o primeiro passo, né, a princípio, para começar a entender a questão do vício, é primeiro você se perdoar, logicamente, entender que você não entrou nisso à toa, tá? Você não entrou à toa, não precisa acreditar em quem fala que foi uma escolha sua, por mais que você também diga, eu escolhi entrar assim, mas lá no fundo você já estava meio que programado pelas suas experiências a ter que apagar essa dor. Essa busca pelo vício foi a sua busca de tentar acabar com essa dor que estava te consumindo aí dentro. E aí nesse livro ele traz uma pergunta aqui que eu achei muito interessante também, que é o seguinte, segundo ele, na prática clínica dele, né, ele aprendeu que a primeira pergunta a ser feita não é o que há de errado numa dependência, mas sim o que ela tem de certo. Que benefício a pessoa está obtendo desse hábito? O que esse hábito lhe traz? O que ela está obtendo que de outra forma não consegue obter? Então, assim, tem um porquê isso, tá? E o tratamento psicológico, ele foca nisso. Qual que é o sentido desse vício? O que ele supre na sua vida? Ele está cumprindo um papel. Não acredito que uma pessoa que, vamos pensar agora no álcool, uma pessoa que bebe até cair no chão, ela está fazendo isso só por fazer. Né? Porque se fosse só pelo prazer, igual tem pessoas que bebem, né, e não chegam nem a ficar bêbadas, ou às vezes até passam um pouco do ponto, mas vão para casa, dormem e seguem a vida normalmente. E por que outras caem no chão, né, e ficam lá jogadas? E às vezes até tem que ir para o hospital, porque ficam, né, muito mal. É porque essas pessoas, o vício ali está cumprindo um papel. O papel de às vezes aplacar uma dor de um abandono de um pai, de uma mãe, de uma infância sofrida, uma infância de traumas. Então é isso que esse livro vem trazer, essa nova visão de que muitas das vezes a pessoa vai até às vezes no médico e às vezes toma remédio para ver se tira a vontade de, por exemplo, fumar, a vontade de usar, né, drogas mesmo, e não consegue. Mas por quê? A pessoa, né, não entendeu que o vício dela está cumprindo um propósito ali. E aí o Dr. Gabor, ele escreve aqui, não pergunte o porquê do vício, pergunte o porquê da dor. Então, esse vai ser o ponto de partida na sua vida. A pergunta principal hoje que você vai fazer para vencer, seja qual for o seu vício, você vai perguntar: qual é a dor que esse vício está tentando tampar, está tentando aplacar, está tentando diminuir? Qual é essa dor? Você vai olhar, se você puder, feche seus olhos, faça aí um retorno mental na sua mente, pega lá da sua infância e vem voltando, né, vai seguindo até a posição onde você está hoje e vai olhando como foi a sua infância, como foi com seu pai, com sua mãe, se nesse percurso teve terceiros que entrou para prejudicar você, para maltratar você, para ferir você de alguma forma, seja psicologicamente, fisicamente, sexualmente. Vai olhando. E com certeza a essa altura você já tem a resposta, porque geralmente essa resposta ela vem muito rápida. Aquilo que nos fere, aquilo que é a nossa dor, é a gente fechar o olho e começar a imaginar, já pula na hora na nossa mente. Então é a partir daí, a partir dessa dor, é que você vai começar o seu processo de ressignificação. E antes de eu dar alguns passos aqui, onde você pode seguir para começar o seu processo de libertação do vício, eu quero dar uma definição aqui, que esse livro traz, do que o vício faz com a pessoa, mas de um ponto, de uma maneira que muitas pessoas não entendem.
As pessoas elas acham que o vício traz para a pessoa que usou sofrimento, mas é pelo contrário. O vício para a pessoa, a droga para a pessoa, ela traz, na verdade, um conforto. Escuta isso aqui, ó. Um homem de 40 anos lá nos Estados Unidos que era viciado em droga injetável, olha o que ele descreveu. Doutor, eu não sei como dizer isso exatamente para o senhor. É como quando você tem 3 anos e está doente, se tremendo todo de febre, e sua mãe pega você no colo, enrola você num cobertor quentinho e faz você tomar uma canja de galinha morna. É essa sensação que essa droga injetável traz. Então, olha só, está explicado por que as pessoas voltam, né? E depois que passa o efeito, volta novamente. A sensação é de conforto, é de amor, é de ternura, é de carinho. É o que muitas das vezes a pessoa não encontra na sociedade, ela não encontrou no pai, na mãe. Então, assim, isso explica muita coisa. Isso explica muita coisa da forma como a gente vai ajudar essas pessoas. Porque se a gente achar que a gente vai chegar e só falar para essa pessoa que tem que sair da situação, não vai resolver. Por isso que eu já vi algumas pessoas que trabalham com dependência química falar que elas chegam, ela dá um abraço às vezes na pessoa, porque o abraço transmite um afeto de amor, de carinho, e é o que realmente essas pessoas estão em falta. No fundo, elas estão buscando amor, elas estão buscando ser amadas, mas se elas não encontram isso em lugar nenhum na sociedade, e às vezes elas não encontraram nem quando era criança, então, às vezes não, a droga ela faz isso, ou qualquer outro vício, ele cumpre esse papel, muitas das vezes que o próprio genitor não cumpriu. Então, pessoal, é para a gente mudar a nossa mentalidade. Tem um outro trecho aqui que diz assim: a primeira vez que eu usei essa droga injetável foi uma sensação muito sagrada, muito espiritual, muito cálida e maternal. Disse ele, tive a sensação de ser pego no colo, de que nada tinha importância e me senti seguro. O seu uso da palavra maternal é mais do que metafórico. Ele remete diretamente à neurobiologia do vício, né, nesses tipos de drogas. Então, como que a gente vai combater isso? E agora, pensando no ponto de vista do usuário, né? Você que está nessa situação e quer sair disso. É isso que eu vou falar agora. Vou dar alguns passos e presta muita atenção, tá? Eu já fui uma pessoa que também estive nesse mundo do vício, não da dependência química, mas dos vídeos adultos durante 20 anos, e eu saí dessa situação, tá? E já expliquei isso em outros vídeos, mas eu vou agora falar alguns passos que eu fiz, e aos passos que devem ser seguidos por pessoas que querem sair, seja qual for a situação. É lógico que sempre com ajuda, pessoal. É muito difícil sair dessa situação sozinho, tá? Sempre pensando que você precisa de ajuda. Eu sempre gosto de frisar que são 3 coisas, 3 pilares que a pessoa tem que estar em equilíbrio na vida dela para ela viver uma vida longe de vício, tá? Se a pessoa tem vício, pode ter certeza, tem trauma envolvido. Geralmente, quando tem trauma também, tem problemas de relacionamento, seja com família, seja com cônjuge. Então, é esse tripé de vício, relacionamento e trauma. Esses 3 pilares, esses 3 principais pilares, precisam estar muito bem equilibrados e ajustados. Então, é a partir daqui que a gente começa essa jornada de cura, né? De libertação, de um processo de ir deixando de lado e seguindo uma vida mais livre, porque viver sob o vício é viver uma vida numa prisão muitas das vezes dentro de nós mesmos. Entendendo um pouquinho da dinâmica do vício no cérebro, o vício é a busca por dopamina. Então a pessoa que ela experimenta, né, algo químico, por exemplo, uma vez, aquilo é uma injeção de dopamina tão forte no cérebro
e ela fica tão animada, motivada, vendo a vida, né, de uma outra forma, muito melhor naquele momento, né, sentindo amada, respeitada, valorizada. E aí, quando passa esse período, a dopamina ela vai como? Lá embaixo. Ela até cai abaixo do nível basal de dopamina que tinha antes. E quando entra nesse vale, que é onde dá essa fissura, a vontade de usar de novo, e aí a pessoa usa e vai lá em cima. Só que à medida que a pessoa vai usando a mesma quantidade, né, essa euforia da dopamina vai sendo cada vez menor. E aí a pessoa aumenta a intensidade. E aí está instaurado o ciclo do vício mesmo. É isso que acontece no cérebro. Porque às vezes a gente não entende a dinâmica do cérebro, por que a pessoa só quer mais, porque o efeito já não é o suficiente. E a pessoa vai cada vez entrando num vale mais profundo. Não é uma tristeza comum que todo ser humano tem. É uma baixa autoestima profunda mesmo, ao ponto que ela fica tão fissurada que justifica o porquê que muitas pessoas vendem as coisas dentro de casa, rouba para poder alimentar o seu vício, porque é um desespero, pessoal. A pessoa fica desesperada. Então, nesse momento, eu vou falar sobre 5 pontos importantíssimos para você começar, tá, a rever toda essa questão do vício na sua vida. Primeiramente, autoconsciência. Você precisa entender que você é viciado. Aceitar isso é o primeiro passo. Precisa também pedir ajuda à sua família. Se a sua família não sabe, olha, é preciso abrir isso para a família. É muito difícil lutar com isso sozinho. Só que você pode fazer isso depois que você procurou uma ajuda profissional. Você pode ir na sua cidade ou procurar o SUS. Eu sei que às vezes é mais complicado, mas se você tem condições, né, se ainda o seu vício ainda te permite trabalhar, então você ainda às vezes ainda tem dinheiro, pode pagar um psicólogo para poder te ajudar, um psiquiatra, quem sabe entrar também com uma intervenção de medicamento. Mas, enfim, é importante você tomar essa consciência, entender que você é viciado, porque quando você entende isso, aí você está disposto e aberto a ser ajudado. Porque é muito ruim quando a gente quer ajudar uma pessoa e ela nem tem consciência de que ela precisa ser ajudada. Por isso que existem as clínicas de recuperação, porque às vezes a pessoa chega num ponto em que ela não tem mais consciência do que está acontecendo. Ela nem sabe que ela precisa ser ajudada, nem sabe, ela já perdeu a noção até de que ela é viciada. Ela faz tudo no automático. Então, o primeiro passo, você que está vendo esse vídeo, é você que ainda tem essa consciência ainda. E você precisa ser desperto. Dê o primeiro passo em direção à cura disso que faz tão mal na vida da gente. Segundo ponto, substituição. O vício ele precisa ser substituído por outra coisa, tá? Algo tem que ocupar o lugar desse vício. E aí, pessoal, atividade física é fundamental, é essencial. Quando a pessoa começa a fazer atividade física, vai acontecer a liberação de dopamina e, aos poucos, vai sendo substituído essa vontade de usar, né, às vezes, algo químico, ou seja vício em jogo, ou em vídeos adultos, não importa o que seja. Se você vai substituindo por hábitos saudáveis, o processo vai ficando um pouco mais leve, tá? Isso ajuda bastante. Não deixe de fazer atividade física junto com uma alimentação saudável. São duas coisas que têm que caminhar juntas. Terceiro ponto, tem uma obsessão, só que positiva. Comece um hobby. Hobbies são importantíssimos. Na verdade, os hobbies são as nossas brincadeiras da fase adulta. A gente nunca deveria parar de brincar. Por isso que existem os hobbies, para a gente poder aliviar nossa mente. E quando você passa a gostar de algo que toma ali boa parte da sua vida, que você tem prazer em fazer, né? Seja um esporte, tem gente que gosta de jogar futebol, tem pessoas que gostam de pintar, outras gostam de ir passear no meio da natureza, né? Fazer trilha, ciclismo, não importa. Escolha um hobby que você gosta e tenha uma obsessão com isso, que à medida que o tempo vai passando, você vai tirando o foco desse vício que tanto te prejudica.
O quarto passo seria buscar a melhora da saúde mental. Não existe como uma pessoa que está viciada ter a saúde mental boa. Isso aí é impossível, porque está tudo em desequilíbrio. Como eu já falei, pessoa viciada geralmente ela tem traumas, geralmente está com problema em relacionamento também. Então, assim, procura uma ajuda profissional, vai resolver os seus traumas do passado. Não adianta, você não vai conseguir resolver vícios sem tratar dos seus traumas. Na minha vida, aconteceu assim, foram 20 anos lutando para sair fora desses vídeos adultos que me consumia, fazia eu virar à noite. Como que aconteceu na minha vida? Quando eu comecei o tratamento psicológico, eu fui entendendo que isso estava ligado a traumas da infância. À medida que eu curei o trauma da infância, chegou um momento em que o vício perdeu sentido para mim. Eu passei a não sentir mais desejo de consumir esse tipo de conteúdo, porque eu vi que isso tinha era uma forma de aplacar aquela dor lá da infância, né? Tudo é dor. O vício ele estava cumprindo esse papel. Tinha dias que me dava vontade, se eu não assistisse alguma coisa, eu quase enlouquecia. Mas é porque eu estava repetindo os padrões do trauma lá da infância. Então, pessoal, uma vez que eu curei, eu me vi livre disso. E é o que eu falo para vocês. Busque ajuda profissional para que vocês possam ter saúde mental. Quinto ponto, mude a forma que você se enxergue. Mude a forma como você vê a sua identidade mesmo. Não se veja como um viciado, se veja como uma pessoa que é um lutador, uma pessoa que está batalhando para vencer na vida, uma pessoa que quer melhorar cada dia, uma pessoa do bem, se veja como uma pessoa do bem. E durante esse processo, se tiver recaídas, está tudo certo. Se você é viciado em vídeos adultos, se passou aí 6 meses, 1 ano, ou sei lá, todo mês você viu uma vez, faz parte do processo, não se puna por isso. Fica relax contra isso, tá? No processo de cura vai ter mesmo recaídas, está tudo certo. Não caia nesse papo de que, agora toda pessoa que é curada nunca mais vai ter uma recaída. Isso pode acontecer? Pode, mas durante o processo inicial vai acontecer recaída sim. Só que você não pode desistir. Você caiu? Opa, isso não vai afetar o meu foco. O meu foco é em parar. E vai. Uma hora o seu cérebro vai começar a se estruturar melhor e você vai ter condições de lutar mesmo, de falar não no momento que for preciso. E aí também você vai melhorando nesse processo a sua saúde mental, você vai alimentando melhor, vai fazendo atividade física, vai melhorando seus relacionamentos, afastando de gente que só te leva para o caminho do mal. Você vai mudando todo o seu ambiente. E aí não tem como, pessoal. Você vai conseguir. Tá? Eu quero te dar essa palavra de esperança. Você vai conseguir vencer esse vício. Pode acreditar, tá? Mas tem gente que não consegue. Olha, infelizmente tem, mas assim, cada pessoa é uma pessoa. Eu não sei aquele que não conseguiu, por que ele não conseguiu. Será que realmente ele foi ajudado da forma correta? Será também que houve da parte dele um mínimo de esforço possível para poder conseguir atingir esse objetivo? E se ele estava também décadas e décadas afundado nisso, será que ele teve o tratamento adequado? Será que ele teve a oportunidade de, dependendo, ir para uma clínica de recuperação? Será que ele teve o apoio da família? Tudo isso influencia muito. A gente não pode tratar todo mundo da mesma forma. Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E a minha intenção aqui é dar esse conselho de acordo com a minha experiência. E também sou estudante de psicologia, então eu tenho estudado muito sobre essa questão de vícios. Tenho aprendido bastante. Esse livro que eu estou lendo mudou muito a minha visão, muito a minha forma de ver quem está viciado. E acredito que vou poder ajudar muitas pessoas. E hoje eu já tenho feito isso através desses vídeos. Eu tenho gravado vídeos para ajudar você a lutar com isso, fazer você entender, tá? Que você não escolheu estar nessa situação. Você já é fruto de tudo aquilo que você já vem vivendo durante a sua história. Então eu desejo muito que você saia dessa situação, de que você vença esse vício e conta comigo, tá? Naquilo que precisar.
Comenta aí nos comentários, deixa aí o seu comentário. Se você, né, ainda encontra nessa situação, ou se você já saiu, como foi. Eu quero saber de vocês, as experiências de vocês, e naquilo que eu puder, eu estarei respondendo, estarei ajudando vocês, tá bom?